Bom, e aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, estou aqui com a Natália Corbello. Tá? Ela escreveu um capítulo, tá, do livro Narrativas Interativas Contemporâneas. O link está embaixo, está na descrição, então para você ter acesso ao texto dela. Mas já para ter uma noção do que ela escreveu, do que ela pensou, né? O texto dela, Considerações sobre personagens narradores no meio digital. Então, vamos primeiro ter um pequeno contato. Então, antes de mais nada, Natália, obrigado por conversar com a gente, né? Prazer poder te ouvir. Eu que agradeço, Rafael, a plataforma. Na verdade, uma grande honra poder compartilhar o espaço desse canal aqui com tantas pessoas incríveis, que eu vi que você já entrevistou também. Então, isso é bem legal. E, claro, estar aqui comemorando o lançamento desse livro bem legal, com vários tópicos interessantes. Bom, então vamos já para um tópico interessante, né? Você fez algumas, no texto, considerações sobre personagens narradores no meio digital. Uhum. Você pode explicar o título? O Quer dizer, título? o que são os personagens narradores, que meio digital, né? Para que a Uhum. pessoa já entenda exatamente, vai pegar aqui o texto, ou imprimir, enfim, e falar, não, pô, é disso que está falando. Então, Sim, por favor. perfeitamente. Primeiramente, personagens narradores, porque aqui nesse capítulo a gente vai lidar com videogames, mas especificamente com videogames que trabalham com um personagem narrador, então um personagem que narra verbalmente uma história, e esse personagem vai ser uma parte essencial tanto da construção narrativa quanto da construção lúdica do jogo. Então, são tipos específicos de videogames. Na verdade, no artigo em si, eu trabalho a fundo só com um jogo, para trazer uma análise um pouco mais detalhada, né? Mas esse é um trabalho que, assim, partiu de uma série de considerações sobre jogos desse tipo, jogos que trazem esse tipo de personagem narrador. E o interesse em trazer o personagem narrador, a gente pode discutir um pouquinho mais sobre isso depois também, é justamente as tensões que esse tipo de personagem traz para um objeto interativo, que depende tanto da agência do jogador quanto os videogames. Então, se o narrador tem essa presença mais autoritária, como que isso é balanceado num videogame que propositalmente traz um narrador como assim, foco da apresentação narrativa e lúdica? E o meio digital aqui é um termo que eu uso emprestando aí a partir da Janet Murray. É claro que a tradução de mídia, né, que a gente às vezes traduz por meio, às vezes traduz por mídia mesmo, é um pouco complicada no Brasil e também é um pouco complicada até nas próprias discussões de estudos de mídia. Então, o que exatamente é a mídia aqui, né? É o digital, é o computador, é o videogame, quais desses são tecnologias, são mídias, são formas de arte, enfim. Mas para não entrar muito nessa questão, eu uso o meio digital só para me referir a esse tipo de obra que a gente vai encontrar a partir do meio digital, enfim, talvez até da internet. Então, excluindo, por exemplo, outras formas de jogos, nós estamos tratando de, infelizmente, nós estamos tratando de RPG de mesa, nós estamos tratando de esportes, que não sejam mediados aqui pelo meio digital. É mais um recorte. Estamos tratando de videogames, jogos digitais, jogos de computador, algo assim. Não, perfeito, perfeito. E é interessante, né, essa contraposição que você está falando da questão da agência, né, desse personagem narrador. Você falou que você analisou um jogo. Que jogo foi? Para esse artigo, capítulo, eu usei o jogo The Beginner's Guide, de um desenvolvedor chamado Dave Readon. É um jogo de 2015. O jogo mais famoso do Dave Readon é o The Stanley Parable, de alguns anos antes. Inclusive, acho que recentemente lançou uma versão atualizada do jogo, que eu estou para comprar e jogar ainda. Mas o Dave Readon tem uma pegada bem mais experimental, então ele gosta de trabalhar com essa ideia de personagens narradores. Especificamente, então, foi o The Beginner's Guide nesse capítulo aqui. Bom, e por que você escolheu esse jogo? O que tem nesse jogo que é atraente? Você fala, meu, isso daqui é um exemplar que vale a pena ser analisado, assim. Uhum.
se você não se importar, eu posso responder essa pergunta justificando de uma forma um pouco mais ampla como que eu cheguei nesse tema e por que o tema é interessante. E daí eu posso explicar também do jogo. Então, eu já estou aí há alguns anos, talvez uns 5 anos, estudando essas questões relacionadas a videogames e a área de Game Studies, a partir de um recorte artístico, estético, comunicacional. No momento, eu estou, inclusive, fazendo um mestrado, sou bolsista do CNPq, mas os meus estudos começaram na minha graduação em letras, né? E durante a graduação, então, eu fiz 2 projetos de pesquisa, estudando justamente diálogos transdisciplinares e interdisciplinares entre literatura e videogames. Um dos projetos foi justamente uma pesquisa a respeito da figura do narrador e como ela se constitui nos videogames em comparação a como ela se constituiria na literatura. Então, nessa pesquisa, de alguns anos atrás, o que eu fiz? Eu estudei uma série de videogames que tinham personagens narradores bem marcados e desse tipo que são significativos tanto para a construção lúdica quanto narrativa da obra. Estudei esses 2 jogos do David Wreden, estudei o What Remains of Edith Finch, do estúdio Giant Sparrow, que inclusive acho que ganhou o melhor jogo do ano no BAFTA de 2018. Talvez eu tenha errado o ano, mas acho que é isso. Também estudei o Thomas Was Alone, do Mike Bittel, outro jogo indie que fez bastante sucesso na época, e o Getting Over It, do Bennett Foddy. Então, eu fiz esse estudo mais extenso a respeito de narradores nos videogames, e quando eu vi a chamada para o livro Narrativas Interativas Contemporâneas, eu decidi retornar para essa pesquisa, repensar um pouco ela e escrever um artigo em cima disso, porque eu acredito que o narrador é uma figura central para a gente debater justamente esse assunto, que é o das narrativas interativas contemporâneas. Então, quando o narrador ele passa da literatura para os videogames, então de um meio que é principalmente verbal para um meio que é bem mais audiovisual e que, além disso, incorpora essa questão da agência, da interatividade, da, de certa forma, interferência do jogador na materialidade da obra, que é o que acontece, né, nos videogames, a gente, então, é capaz de perceber essas tensões de poder entre os 2 polos, né, da instância criadora e da instância receptora. E o que eu acho interessante nesse tipo de jogo, particularmente interessante, é que essa questão ela recupera um debate, talvez até um embate, que está na base, na fundação da área de Game Studies, como a gente conhece ela hoje, né? Então, é a questão, por exemplo, das narrativas versus jogos, ou das simulações versus representações, ou das regras versus ficção, para usar aqui termos diferentes de autores diferentes, que todos se referem, no fundo, a essa mesma dualidade percebida, a princípio, nos videogames, quando eles começam a se consolidar como forma de arte. Então, será que videogames são narrativas? Será que deveriam ser narrativas? Será que podem ser estudados a partir de um viés narrativo e narratológico? Então, a gente tem esse debate no início da área de Game Studies, né? Ali entre, vamos dizer, 2000 e 2005, talvez, uma série de textos de pesquisadores muito importantes para a área surgem a partir disso, do Wes Penarceth, do Jasper Juhl, do Marco Esquilinen, do Gonzalo Frasca, aqui na América Latina, dessas pessoas se opondo contra a ideia de que videogames podem ser narrativas. Na verdade, eles têm essa ideia de que videogames são opostos a narrativas e, portanto, precisam de métodos diferentes para serem estudados. E a gente, então, tem a questão do narrador, voltando, né, para a questão do narrador, ela recupera um pouco essa questão que está no centro da área de Game Studies, que porque ela é uma figura que, assim, pelo seu próprio papel, pela sua função de mediadora principal entre história e público na obra literária, é uma figura que carrega um nível de autoridade, assim, sobre o contar da história que, a princípio, seria incompatível com esse formato lúdico ou não roteirizado de um jogo que a gente esperaria, né, que um jogo ofereceria para o seu jogador. Então, é a partir dessa provocação que a gente pode pensar, né, o que significa incorporar em um videogame, propositalmente, você como desenvolvedor, né, a nível, inclusive, da própria dinâmica lúdica do jogo, a figura de um narrador que é autoritário na contação da sua história. Será que isso pode elucidar para a gente algumas das questões de incompatibilidade ou compatibilidade entre narrativas e jogos que deram origem a essa área de Game Studies? E o videogame do David Wreden, esse que a gente está lidando aqui, o The Beginner's Guide, ele, como eu disse, é muito experimental e ele lida muito propositalmente com essas questões, né? Então, ele brinca muito deliberadamente com questões como ambiguidade entre realidade e ficção,
com uma suposta comunicação genuína que um autor pode ter com o seu público. Ele brinca também com a construção ficcional do que é um narrador, e é um jogo que brinca, sobretudo, com o poder entre uma suposta autoridade de narradores e autores, em oposição direta com uma suposta impotência de leitores, jogadores, receptores. Então, todos esses temas estão ali na obra, deliberadamente, assim, trazidos no texto, e por isso eu julguei que ele era um exemplo, assim, perfeito para levantar essas questões de tensão entre jogos e narrativas. Bom, você citou alguns autores, alguns textos que são identificados muito como fundadores ali da área de Games Studios, né? E que você falou, às vezes tem um processo, essa contraposição, né? Narratologia, ludologia, e dentro dessa dinâmica, né? Dentro desse desafio de você ter que estabelecer, né? Você escolheu o texto, você falou que o próprio jogo, ele de certa forma já lida um pouco com isso, né? Sim. Qual foi a descoberta, assim, durante o jogo? O jogo intencionalmente discute essas questões, assim? Ele... o que você sentiu ali nesse processo? Qual foi o... Esse jogo, ele sim, deliberadamente discute esses temas. Só para você ter uma noção de como o jogo começa. A gente começa ouvindo a voz do Dave Readon, ele de fato é o dublador que aparece no jogo, e ele se apresenta como ele mesmo, ele dá o e-mail pessoal dele para quem estiver ouvindo, ele fala que foi o criador de Descent Hyperbole, e ele fala, hoje eu vou contar uma história para vocês, eu quero contar a história de um amigo que eu tive, chamado Koda, eu vou contar essa história através de alguns jogos que ele fez. Então, a gente vai passar por esses jogos e eu tenho um objetivo, que é que eu gostaria de voltar a entrar em contato com o Koda. Então, se ele estiver aí me ouvindo, talvez ele queira entrar em contato, enfim. Tem uma proposta não ficcional que começa, assim, que abre a sua experiência com o jogo. Mas, lentamente, conforme a coisa vai degringolando, a gente percebe que é, sim, uma proposta ficcionalmente construída, que a gente tem uma narrativa ali que não é, de fato, real. Então, tem essa brincadeira deliberada. O Dave Readon, então, esse personagem, narrador Dave Readon, é quem acompanha a gente com narração verbal através dos jogos do Koda, e é assim que ele trabalha com esses temas. Mas em relação ao que eu pude, o que a gente pode perceber, né, no artigo, fazendo, inclusive, a ponte aí com os textos teóricos, é que, bom, primeiramente, em relação à figura do narrador, essa é a parte menos interessante, mas vou falar primeiro. Quando o narrador é usado fora da literatura, as considerações teóricas que a gente fez aqui caminharam para um lugar que faz a gente considerar que é mais pertinente pensar o narrador nos videogames como um personagem que tem existência ficcional dentro desse mundo ficcional proposto pelo jogo. Nem todo videogame, claro, propõe um mundo ficcional, mas esses particularmente propõem. Então, um personagem localizado dentro dessa ficção e que usa a linguagem verbal para contar uma história. Então, essa é uma definição restrita de personagem narrador. Diferente do que seria, por exemplo, uma definição aberta de narrador, que consideraria o narrador como a instância fonte da materialidade textual, seja ela qualquer canal, qualquer mídia. Então, assim, não só da linguagem verbal, mas também o narrador seria, nessa concepção, a fonte das imagens audiovisuais no cinema, ou algo assim. Esse é um trabalho que levou a gente a concluir que não é muito produtivo nos videogames pensar o narrador nessa seção mais ampla. A gente, então, pensa ele de forma mais restrita. Mas o interessante aqui é constatar que essa dinâmica comunicacional que a gente encontra dentro de uma narrativa, entre, por exemplo, narrador e narratário dentro da ficção, e fora da ficção, a gente encontraria do leitor real e do autor real, essa dinâmica, quando a gente passa ela para os videogames, ela geralmente assume algum tipo de disputa ou de antagonismo entre esses dois polos, entre instância criadora e instância receptora, entre desenvolvedor e jogador.
E isso é bastante significativo, né, para os videogames, porque o elemento agônico, a disputa entre oponentes, é muito relevante para a composição deles. Então, é interessante que a gente perceba isso surgindo a partir da narrativa, a partir da figura do próprio narrador e como ele interage com o player character, o narratário, o jogador. Nisso, então, a gente concluiu que a presença de um personagem narrador não é necessariamente incompatível com a estrutura lúdica de um videogame, mas o narrador pode se apresentar como, por exemplo, um antagonista ou como um obstáculo a ser vencido na apropriação que o jogador faz da história ou no descobrimento que o jogador faz da história. Então, o narrador nos videogames ele poderia se apresentar, por exemplo, como uma figura não confiável que esconde coisas do jogador, que instaura uma espécie de jogo de seleção em relação ao que é e não é parte do mundo ficcional e da narrativa. O jogador, então, precisa se engajar nesse processo de selecionar o que pode ser verdade, o que pode não ser. Essa é uma opção. Outra opção seria o narrador assumir também uma figura antagônica, autoritária, que tentaria regular a liberdade de um jogador que está ali constantemente desafiando essa autoridade. E esses são exemplos, claro, mas o interessante é notar que nenhum desses dois modelos é necessariamente incompatível nem com o formato das narrativas, nem com o formato dos jogos. Então, pensando, por exemplo, a questão da área de Game Studies, que é fundada em cima dessa dicotomia, né? Por mais que o impulso inicial da área de Game Studies tenha sido justamente de desprezar a abordagem narratológica a partir desses autores ludólogos, né? Eu acho que fica muito evidente, conforme o tempo passa, que cada vez mais, assim, é importante para a gente, importante e necessário situar os videogames como um meio de expressão artístico e cultural dentro de uma tradição maior das artes e da cultura propriamente. Então, eu acho que, tenho certeza que pesquisas mais recentes tendem a trabalhar nesse sentido que é bem mais dialógico, às vezes até dialético, mas que vão mais para essa linha do que para uma linha de isolamento, que seria o que a gente encontraria nesse momento inicial da área, né? Essa mudança eu acho que é muito importante para a gente pensar, então, as dinâmicas que são próprias do nosso tempo, nessa relação que elas têm com o nosso passado, com os apontamentos que elas fazem para o futuro, né? Isso se relaciona bem com esse tema de narrativas, justamente, que são interativas e que são contemporâneas. Esse é também um encaminhamento desse artigo, desse capítulo, que vai em direção, eu acredito, a essa proposta do livro, que né, pensar as narrativas como são, né, uma tradição muito antiga, porém, a partir de um viés um pouco mais contemporâneo de interatividade, situando a gente aí historicamente. Acho que isso é bem interessante. Bom, você está falando... Bom, primeiro que é uma pesquisa muito densa, né? Eu acho interessante aqui, você levantou vários pontos, várias vezes eu tinha vontade de falar assim, não, pera. Mas a gente Pode aprende falar. as pessoas... Não, mas tem um momento certo de fazer pergunta, né? Momento certo e assim por diante. Assim os professores ensinam. E aí a gente tenta aprender. Aqui um ponto que você levantou e eu achei interessante, que você fala que o narrador do videogame ele é diferente do narrador do cinema, por exemplo, né? Por essa questão da agência. Justamente. Pelo fato de que o narrador do cinema ele teria uma dinâmica diferente, um papel, enquanto que o narrador de videogame ele teria um papel ativo de construção de significados. O narrador no videogame, a maior novidade que a gente encontra aqui é que ele assume um papel assim explicitamente antagônico. Então, ele vai de alguma forma entrar no seu caminho como jogador. Porque, bom, eu sou sociólogo, você deve imaginar que um dos textos que eu li na vida, em determinado momento da graduação, um texto muito bacana, é sobre o narrador do Benjamin, né, que ele faz todo um processo, que ele fala que é o fim da narrativa, né, a substituição da narrativa pela experiência e esse processo que está envolvido, né, numa série de transformações ali tecnológicas, inclusivas, né? Inclusive, você falou iluso, eu também. Tá horário, tá aí. tarde. Para quem está assistindo de manhã, todo mundo aqui trabalhou, estudou e etc. Então, exatamente. Então,
Porque o Benjamin, o narrador dentro de uma lógica social, mas também dentro da manifestação como que eu poderia chamar? Da comunicação, né? Dentro da lógica social, mas dentro da comunicação, da troca de experiência. De alguma forma, o narrador do videogame, ele teria resgatado, de certa forma, um papel certo de experiência ou de... Você vê alguma relação nisso ou não? Bom, primeiramente, assim, é claro que num videogame a gente pode ter uma proposta muito narrativa e a gente pode ter ali no videogame vários elementos narrativos que já são bem consolidados. Nada impede, por exemplo, que numa parte específica de um videogame você se depare com e ali você está ali no mundo ficcional, você está com o seu player character, e você se depara com um NPC que te conta uma história. Esse NPC, dentro daquele contexto, isolado especificamente, ele é um narrador. E pode ser sim que a pessoa desenvolvendo o videogame queira usar esse recurso justamente para passar alguma espécie de mensagem social dentro daquele mundo, que, claro, também se dialoga com o nosso mundo. Então, isso é sempre, claro, uma possibilidade. Nesse recorte específico que a gente está vendo aqui, quando o narrador ele é colocado em um lugar central para o desenvolvimento tanto da narrativa quanto da proposta lúdica do videogame, eu não tenho certeza se eu diria que tem essa recuperação um pouco mais social da figura de um narrador que, por exemplo, narra para recuperar aquilo que ele acha importante, aquilo que ele quer passar para frente, né? Que é o que a gente vê no Bane. Eu acho que quando isso acontece, quando deliberadamente os desenvolvedores acabam colocando um narrador no centro de uma experiência que era para ser lúdica, que era para ser a de um videogame, isso é feito com mais frequência para gerar uma certa quebra de expectativa, para recuperar, assim, recuperar características de outros gêneros artísticos, né, da própria literatura, talvez um pouco mais do cinema, e subverter essas expectativas. Então, eu não tenho certeza se eu faria essa afirmação, mas é claro que essa é uma configuração específica, né? O narrador ele pode aparecer, sim, de uma forma um pouco mais tradicional, tanto nos videogames quanto no cinema. Você pode ter um personagem que, em um momento específico te conta uma história, e esse narrador pode, sim, ser usado como um comentário social mais amplo. Aí estaria relacionado ao desenvolvedor, né, a mensagem. Isso, né? justamente. Tá. É claro, é uma forma de arte, os videogames, muito, muito flexível. A gente pode recuperar muitas coisas dentro dela, né? Sim, Pode sim. recuperar a literatura, o cinema, enfim. E todo esse processo, né, de você formou em letras, né? E aí você vai lidar com uma mídia, né, que é uma, como você falou, tem elementos de literatura, mas também tem elementos de cinema, assim, né? Qual foi os principais achados, assim, isso que você olhou, você falou, olha, nossa, isso daqui é uma coisa que talvez tenha mudado, não sei, né, essa sua pesquisa mudou sua forma de pensar os videogames, de jogar os videogames, assim, a pesquisa te fez... Às vezes a gente fala que quando a gente estuda algo, a gente fica meio chato com aquilo, porque, né, você vai jogar e você fala assim, não, mas olha esse elemento aqui, o cara tá querendo usar isso, é claro, né, a gente acaba incorporando, você começa a racionalizar, né, e aí, assim, a pergunta que eu faço dentro dessa lógica, assim, se mudou você enquanto jogadora, mas principalmente enquanto seu olhar pro videogame, assim, enquanto manifestação cultural, artística, né, Com certeza. humana. Se puder, Assim, todo seu. com certeza, é uma coisa que muda o nosso olhar, né? Eu acho que essa pesquisa especificamente, ela me deixa um pouco mais sensível para perceber, assim, heranças culturais ou heranças poéticas, né, de criação artística, que os videogames também podem recuperar, que os criadores, às vezes, os desenvolvedores, muito deliberadamente, às vezes recuperam.
E eu acho que uma coisa muito interessante desse trabalho foi que parte da motivação por trás dele também foi justamente pensar o limite da definição de videogame, né? Porque muitos desses jogos, eu acredito que se a gente for submeter eles, esses jogos que eu mencionei lá no começo, se a gente submeter eles a uma avaliação, por exemplo, aos critérios de definição de videogame desses ludólogos do começo do século, muitos deles não seriam considerados videogames, não seriam considerados jogos. Por falta de, por exemplo, falta de um resultado quantificável, de ganhar ou perder, falta de múltiplos resultados diferentes, esse tipo de coisa que a gente vê aí nas definições de jogos e de videogames. Porém, eu sou bem mais assim receptiva a uma definição de videogames que é um pouco mais aberta. Na verdade, hoje em dia eu não me enveredo muito por essa questão de tentar definir o que são videogames, porque eu tenho preferido olhar para o que é feito, sabe, na comunidade, o que surge dessa comunidade de desenvolvedores, o que faz sucesso, o que não faz. E a verdade esses jogos foram vendidos e consumidos como videogames. Eu estou aqui chamando eles de jogos, né? Então, qual é esse essencial que se mantém nesses jogos que não seriam considerados jogos por outros pesquisadores, né? Isso também é uma coisa que eu estou sempre pensando, apesar de evitar escrever sobre isso, porque é muito complicado. Então, isso é uma coisa que essa pesquisa me trouxe também. E, deixa-me pensar. Eu diria que esses são, assim, os principais pontos de como essa abordagem mudou o meu olhar para videogames. Não, bacana, bacana, muito legal. Bom, tem alguma coisa que a gente deixou escapar, assim? Claro que tem muito, porque senão as pessoas não leriam o artigo, né? Teria todas as informações Mas é lá, isso aí. né? Não, eu Mas, acho que passamos por tudo. Acho que tá justamente nessa questão, né, da interação entre regras e ficção, desse debate que a gente herda do começo do Game Studies entre essas duas coisas, né? E eu acho que esse é um ponto de interesse nesse artigo, e também acredito que, como eu falei já, outro ponto de interesse do artigo e do livro também, que a gente vai estar aí, né, lançando, é justamente a capacidade de localizar historicamente as narrativas nesse contínuo temporal. Então, elas mudam com o passar do tempo, como todas as práticas artísticas humanas mudam com o passar do tempo, com os desenvolvimentos tecnológicos, e a gente está pensando justamente esse lado da coisa. bom, muito legal. Bom, para saber mais, então, é o link aqui embaixo. Natália, obrigado, foi um prazer, né, conversar com O prazer foi você. todo meu. E até a próxima, então. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.